Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, né? Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Está ali tomando o cafezinho dela. Editora Autografia. Bem, amados, hoje eu queria fazer um breve comentário. Tem muitas perguntas dos internautas, inclusive quero agradecer você ter dado os likes, compartilhado os vídeos. Tem pessoas entrando em contato comigo, eu inclusive postei um vídeo no outro canal. Eu posto nos dois canais, né? Mas hoje eu postei um vídeo, inclusive, num outro canal, falando sobre o que já está, né? Os dois canais sempre estão juntos os vídeos. Só que eu tenho que postar em um primeiro e postar no outro depois. Falando sobre as pessoas que têm me procurado, né? Independente de credo, de religião, mas muitos evangélicos que estão despertando, estão tendo experiências, né? Experiências extrafísicas, né? Que se fala experiências no meio cristão e religioso, fala experiências espirituais, experiência de arrebatamento de espírito, experiência fora do corpo. Paulo fala experiência fora do corpo, está lá em 2 Coríntios 12, né? Conhecer um homem que foi ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo. Então já se dá para entender que já existiam essas experiências há mais de 2000 anos atrás. Só que eu, como sou um pesquisador também, eu às vezes levo 3, 4 horas por dia pesquisando, tá? Sobre vários assuntos, né? Na internet, livros, eu tenho vários livros aqui, de filosofias, religiões, pessoas independentes de credos que por si só relataram suas experiências, né? A gente chega à conclusão clara, evidente, tá? E lúcida de que existem os dois mundos, né? O mundo extrafísico, que é o mundo espiritual que nós falamos, e o mundo físico, que é o qual nós estamos agora, nós que estamos agora nele. Outros já saíram. Hoje mesmo, um amigo meu acabou de ir embora, né? Um vizinho meu aqui acabou de ir embora, terminou o tempo dele. Mas estão chegando novas gerações. Isso é evidente, é fato, né? Eu tenho um amigo meu que ele disse para mim o seguinte: pastor, eu vejo a Terra como uma roda gigante, tá? Eu tenho outros amigos, né, evangélicos que já entraram em contato comigo, amigos meus pastores, já comentaram sobre vários assuntos que às vezes eles não abrem para a igreja porque eles veem que a igreja ainda não tem a condição de receber o que eles pensam, o que eles entendem da vida, entenderam, estão percebendo no dia a dia. Mas isso não precisa eles fazer, porque essas próprias pessoas, elas estão buscando. Existem vários membros de várias denominações, rótulos diferentes, igrejas diferentes, que me procuram para falar sobre o assunto. Eu estou cheio de comentários e perguntas para responder pessoas aí sobre vários assuntos referentes a experiências extrafísicas, experiências espirituais. Bem, está mais do que provado, né? E hoje eu vou estar falando sobre isso, que nós não somos daqui, né? Está mais do que provado. Agora, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é sobre a ciência, tá? Se você começar a pesquisar, você procura primeiro a pesquisar por EQM, experiência de quase morte, tá? São testemunhos, fatos, tá? São fatos reais de pessoas comprovadamente mortas que vivenciaram experiências no mundo espiritual. Então o que está acontecendo? O próprio mundo extrafísico, que está numa outra dimensão diferente da nossa, tá? Nós aqui intitulamos o planeta Terra, ao qual nós vivemos, como uma terceira dimensão, tá? Mas entre nós mesmos existem pessoas, consciência, que vivem fisicamente numa terceira dimensão, mas o pensamento está numa quinta dimensão.
numa quarta, quinta dimensão. Estão em evolução, em crescimento, tá? Espiritualmente, vamos se dizer extrafísicos, tá? Estão crescendo, tá? Estão evoluindo. Então a ciência hoje, tá? Cientistas renomados, médicos, principalmente neurocirurgiões, em várias partes do mundo, eu estou falando no sistema global do planeta, tá? A Terra, através das EQMs, tá? Estão vendo que existe algo muito maior, tá? Então, chegaram à análise que somos a consciência e que a consciência ela se expande, significa, ela não morre, ela é eterna, ela é imortal. O Dr. Heber Alexander, um dos maiores neurocirurgiões da América e da Europa em geral, ou até do mundo, vamos se colocar assim, que dá aula na faculdade, ele nunca acreditou em vida após morte, ele era ateu, através de uma experiência que ele mesmo viveu. Ele foi em dois lugares bons, um lugar ruim primeiro, depois ele foi levado a um bom. Por que aconteceu isso com ele? Porque o mundo extrafísico, o mundo espiritual, tá? Ao qual nós que fomos criados dentro da religião aprendemos, tá? Está se manifestando de lá para cá. Um detalhe que eu sempre falo nos meus vídeos, a resposta vem de lá para cá, o contato toca de lá para cá, a informação vem de lá para cá. Por quê? Porque lá eles já são mais evoluídos do que nós aqui, tá? Existem outras moradas que muitos dão o nome de cidades espirituais, cidades astrais, colônias espirituais, tá? Cada uma com um projeto, com um propósito. Cada uma tem um propósito, mas está tudo no equilíbrio, está tudo na harmonia e sintonia, aonde estão seres, cada um de acordo com aquilo que plantou. Se você plantar o bem, plantar o amor, você vai para um lugar maravilhoso, um lugar de amor. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer essa mensagem. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele estava dizendo, vocês estão vendo como eu estou agindo, ajudando, abençoando o tempo todo? Então, eu sou o caminho, façam o mesmo. Aceitar Jesus é isso, é você praticar o amor. O bom samaritano é o maior exemplo, porque ele não tinha religião nenhuma. No entanto, Jesus pegou dois religiosos, colocou os três, apresentou ao público o ato de cada um dos três e perguntou ao público, quem merece a vida eterna? O bom samaritano, todo mundo teve que concordar. Não era religioso, Jesus não fez questão de citar, Jesus focou no ato dele, que ele se preocupou com o próximo. Jesus o tempo todo batia, ame a Deus e o próximo como a você mesmo. Então o que acontece? Esses cientistas, esses médicos, estão descobrindo coisas, né? Mas comprovadamente. Então a ciência já está começando a comprovar, entrando numa área que a qualquer momento vai estar comprovado cientificamente. O mundo extrafísico, as outras dimensões, tá? De uma tal forma que vai sacudir o lado religioso. Em que sentido? Eles vão provar, estão indo para um caminho que eu já sabia. Antes eu não sabia, mas eu já estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Muitos conhecem a minha história e sabem que eu tenho 2 filhos que partiram, né? O Vitor e a Vitória. Tá em menos de 3 anos. E o que me ajudou a suportar foi quando eu comecei a orar a Deus e pedir, Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Porque eu e minha esposa e minha filha sempre vivemos uma vida com integridade, uma vida de retidão, uma vida honesta. Sempre procuramos estar nesse intuito. Sempre procuramos estar dessa forma, nesse caminho. E de repente aconteceu isso em menos de 3 anos. Eu falei, não, meu Deus, eu vou para o quarto fazer como Jesus falou. Queres perguntar alguma coisa a Deus em particular? Entre no seu quarto, feche a porta, a janela,
no seu particular, pergunte a ele que ele vai te responder. E assim eu fiz, vocês podem observar os meus vídeos. Eu falei, eu quero entender o que está acontecendo. E aí Deus começou a me mostrar várias coisas em experiências extrafísicas, ao ponto de eu me ver saindo do corpo lúcido, do jeito que eu estou falando com vocês aqui, tá? Foram 8 vezes lúcidas me vendo sair. Agora, quando eu estou do outro lado e eu sei que eu estou dormindo, que o meu corpo está aqui dormindo e eu estou numa outra dimensão, todas as vezes de 2016 para cá, eu sei quando eu estou fora do corpo, aonde eu estou, qual a missão, qual o trabalho que eu estou fazendo, a quem eu estou ajudando, se estou resgatando algum ser, se estou num outro mundo, colônia, interprete você como quiser, porque o vocabulário muda de cada filosofia e religião, mas é tudo a mesma coisa. Eu sei com quem estou falando, eu sei se é luz, eu sei se é trevas, tá? Já conversei com seres que muitos chamam de demônios, obsessores, que buscaram as trevas, tá? Já conversei, já lutei, já confrontei, tá? Existem N situações, mas isso a ciência está buscando, através da física quântica, da mecânica quântica, e eles estão descobrindo muita coisa. Quando vier à tona mesmo, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns séculos, os séculos estão vindo, o século 22 vai vir, talvez você até esteja já no século 22 assistindo esse vídeo, tá? Aí vai cair em si, por si, as pessoas entenderão que somos energia em corpos físicos. Por isso que tudo que é natural nesse planeta morre. Pode ver, planta, árvore, homem, animal, tudo que é natural morre, mas a energia vive. Então a ciência, o próprio Dr. Eben Alexander, né, ele escreveu vários livros, estou até fazendo uma propaganda dele, aconselho comprar o Mapa do Céu, o Mapa do Céu eu li, o outro não sei se é o Caminho do Céu, não estou lembrado, mas o Mapa do Céu ali muito bom. E li também o outro livro, como esqueci o nome do livro, tantos livros que a gente vai lendo aos poucos, né? E não só ele, como inúmeros, tem um canal aí também, Afinal, Quem Somos Nós? Eu aconselho você ver esse canal no YouTube. Afinal, Quem Somos Nós? Então, tem um canal também, Quem Somos Nós americano, e tem N canais que estão surgindo no planeta, onde estão buscando, encontrando as respostas que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos visitantes e não habitantes. Sendo que nessa que a gente vem para cá, a gente tem o livre-arbítrio, a gente está aprendendo, a gente comete erros dentro do livre-arbítrio, tá? Mas estamos começando a evoluir e a crescer. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, o porquê que no Velho Testamento não fala de inferno e no Novo fala. Então eu estava explicando a ele. Se você conversar com um judeu sobre o inferno, esse inferno aí que condena e tal, ele não acredita, e com toda a razão. Porque pai, criador nenhum, iria criar os seus filhos para depois jogar o próprio filho no inferno e condená-lo eternamente. Ainda mais um pai que se diz ter o amor. Deus é amor. E ainda mais um pai onde diz que a sua misericórdia é para sempre. Quer dizer, se não tem fim, vai estar sempre perdoando. Tá? Então é uma questão de raciocínio. Então as pessoas estão despertando para isso. Muitas, eu recebo inúmeros comentários, pessoas agradecendo, inclusive, que nunca tinham tido esse raciocínio lógico. Estão abrindo a sua mente para isso, tá? E a ciência junto está trazendo muitas informações. Que depois que comprovar, aí vai bater de frente com muitos dogmas e muita coisa vai cair, tá? E isso é obra do próprio mundo espiritual, ou o próprio mundo extrafísico, tá? O próprio Criador, o próprio Deus, está na responsabilidade de tudo para nos ajudar, não quer o mal de ninguém. Claro que não, papai quer ajudar, papai quer abençoar, papai quer iluminar, tá me entendendo? Para que acabe esse negócio de egoísmo, soberba, eu sou melhor, não. Somos todos iguais, somos uma família, temos que procurar abrir a mente para ter a mente de Cristo, expandir a consciência, tá? E entender num todo. Então a ciência está
começando a investigar, está encontrando várias evidências sobre vida após morte. E de vida após morte, está encontrando evidências também de reencarnação. Estão pesquisando vidas de pessoas que falam, eu não sou quem eu sou. Eu morei em tal lugar sem nunca aquela pessoa ter ido naquele lugar. E agora? E agora? Eu não me lembro dessa vida que eu fui em Minas, mas cheguei em Minas, andei na cidade lá e lembrei da cidade. Até falei, ali na rua tal, virando ali, mora fulana de tal. E aí, me explica isso. Se eu nunca fui naquele lugar nessa existência. Está comprovado, um exemplo, está comprovado em toda a minha existência que eu nunca fiz uma viagem para aquele lugar. E agora? Nem minha família, ninguém foi lá. E agora? Mas eu cheguei lá e me lembrei de tudo. Eu estou conhecendo pessoas assim dentro da igreja evangélica. Então, a ciência está investindo nisso. Eu vi um vídeo de um médico, neurocirurgião nos Estados Unidos, que ele fez um trabalho com crianças, EQMs de crianças. Coloca no YouTube que você vai ver. EQM de crianças. Experiência de quase morte de crianças. Tá? E não tem religião não, pessoal. É evangélico, é católico, é espírita, é budista, é sem religião, tá me entendendo? É ateu. Não tem, não tem. Nessa pesquisa que ele fez, teve uma delas que a menina faleceu. Os poucos minutos que ela ficou fora do corpo, ela foi num lugar lindo e maravilhoso, tal, mas ela relatou a criança. Encontrou com a bisavó dela, bisavó? Como que ela sabia se era bisavó se ela era criança ainda? Tá me entendendo? Ela não tinha conhecido a bisavó dela aqui, tá? E a bisavó dela falou para ela que não era a hora dela, que ela tinha que voltar. Olha só, a criança relatou isso para o médico, tá? E depois pesquisaram e não encontraram nada, tá? Que fosse ao contrário. E nisso que ela encontrou, a bisavó falou para ela, eu estou me preparando, olha só, para retornar ao planeta Terra. Vovó está se preparando que ela vai voltar. Opa, vai voltar? Existem versículos bíblicos que, tirados da Bíblia, nos concílios de Constantinopla e Niceia, que fala sobre novas existências. Mas existe atuais, Mateus capítulo 17, muitos tentam fugir, mas não tem como fugir, porque não vai ter arrebatamento. As pessoas estão esperando aí, não tem lógica, em primeiro lugar, que Deus trata todos iguais, todos têm que passar pela morte física, tá? Todos têm que passar pela morte física. E segundo, que se há reencarnação, está comprovado isso, você está vendo, está sempre chegando gerações novas, já passou hoje, é dia 10 de outubro, já passou de 10 de novembro de 2018, já passou de 10 de novembro de 2018, já chegaram mais de 120 milhões de novas gerações. E continua o planeta girando e chegando e saindo, e chegando e saindo, e voltando, chegando, saindo e voltando. Em Mateus capítulo 17, quando comentaram com Jesus os apóstolos que Elias viria, porque eles aprenderam assim, Jesus fala, dizem a vocês que ele virá, mas eu, Jesus, digo, ele já veio. Jesus deixou claro isso. Esteve entre vocês e vocês não perceberam. E os apóstolos olharam um para o outro, pensando que eles estavam falando de João Batista. Aí entra aquele ponto de interrogação. Por que eles pensavam que era João Batista? Elias, João Batista? Ah, porque tinha o mesmo perfil. Mas Jesus falou que Elias já veio. Esteve entre vocês e vocês não perceberam. Por quê? Porque Jesus está falando no sentido espiritual. Jesus está falando, vocês não é o corpo. Por isso que Jesus fala, deixa o morto enterrar os seus mortos. Jesus, na verdade, ele estava abrindo a mente deles e falando, vocês não são o corpo físico, vocês são o espírito, vocês são o ser. Vocês são a energia. Vocês não são aquele corpo ali, é só um veículo. Vocês precisam passar pela Terra, precisam evoluir, crescer, precisam aprender mais. Ainda estão engatinhando, nós estamos engatinhando. Somos crianças, estamos aprendendo, evoluindo.
crescendo. E Jesus falava sempre no sentido espiritual. Quando Jesus fala num piscar de olhos, significa que ele voltaria num piscar de olhos, que ele viria num piscar de olhos, significa morreu, pum. Quando você acorda, você já está numa outra dimensão, já está no outro lugar. A morte é só física. Quando ele fala, onde estiverem dois ou três, um será tomado, outro será deixado, ó, meu amigo foi tomado agora. Minha filha foi tomada, eu vou ser tomado um momento, e outro vai ficar. E assim é o processo, e outros estão chegando. Ele trouxe simbologias, ilustrações. As pessoas estão vendo isso, estão despertando. Eu tenho recebido inúmeros relatos e comentários de pessoas que estão despertando. Então, a ciência está despertando para que aqueles que são espirituais, como o Paulo falou, né, as coisas espirituais são para os espirituais, mas cometemos erros, cometemos falhas e temos que analisar mais as coisas para ir observando e aprendendo. Tá? E nisso a gente cresce, mas nisso que a gente cresce é em todos os aspectos. A gente procura se aperfeiçoar mais, porque se você vai chegar o seu momento e quer ir para um lugar melhor, que te aguarda, então a ciência ainda não chegou nesse lugar melhor, completamente. Segundo eles, porque a maioria deles não, Dr. Hebe Alexander, não, estou fazendo a exceção. A maioria, fora do Dr. Hebe Alexander, entre outros, que já viram que existem cidades astrais ou espirituais, tá? Fora do corpo, existem colônias, lugares onde os seres se unem, que são cidades mesmo, com árvore, com plantas, lugares lindos e maravilhosos, como também há lugares, prisões, tá? Lugares de tormento, que nós falamos de inferno, né? Se dão vários nomes, a Igreja Católica dá nome de purgatório, né? Lugares onde o ser tem que passar, porque teve oportunidade na Terra, o período que teve aqui não aprendeu, então tem que ir para esses lugares. Mas terão oportunidade, mas estão sofrendo na sua própria consciência, que já não está mais no corpo físico. Tem que ir para um lugar, né? Até mesmo porque Deus é espírito, o espírito é eterno, o corpo físico não. Ele tem um período. Então a ciência está estudando isso. E a maioria dos cientistas, eles acreditam que a consciência, o corpo morre, a consciência sai, mas ela, tipo assim, eles não veem como se ficasse em um lugar. Existem lugares sim, que são dimensões, tá? Mas aos poucos outros já estão entendendo, já existem palestras de alguns cientistas que já estão chegando a essa conclusão que existem. E os próprios seres espirituais, as próprias consciências, né, as energias, elas se reúnem, cada uma de acordo com o que plantaram, né, se unem como comunidades, vamos se dizer assim, né, e trabalham naqueles lugares astrais ou espirituais, interprete como você quiser, e constrói aquelas moradas, né, que foram preparadas com a ajuda do Criador. Claro, o Criador está em tudo. O Criador está em tudo. Em todos os lugares o Criador está. No tormento, na alegria, na tristeza, em todo lugar Deus está presente, o Criador está presente. Então muitos, que inclusive eram ateus, eu recebo vários contatos de ex-ateus que hoje estão buscando, porque tiveram experiências, outros tiveram a interpretação da expansão da consciência realmente e começaram a ver relatos, estão buscando, estão deixando de ser ateus, tá? Graças a Deus por isso. Principalmente os cientistas, né? Então estamos a caminho da evolução cada vez mais. É claro que tem muita estrada a percorrer. Muita estrada a percorrer. Tá bom, pessoal? Então hoje eu vim falar sobre a ciência, que está investindo nessa área que há anos atrás não investia. Mais importante ressaltar, que eu descobri também, que as EQMs, elas são relatadas de uma forma diferente em muitos livros antigos, egípcios, tá? Árabes, tá? Na época dos maias e outros povos, houve vários povos. No próprio povo judeu, né, existem livros de rabinos que falam profundamente sobre esse assunto. Tá? Se você se aprofundar em filosofias do judaísmo, você vai encontrar N depoimentos e testemunhos sobre isso. Agora, qual o propósito? A gente procurar evoluir para o bem.
ser mais íntegro, ser pessoas de bem, plantar o bem, amar o próximo, amar a Deus, tá? Entender que Ele realmente não só existe, como está nos ajudando. Às vezes nós aqui criamos essa barreira. Esse negócio de dizer, por exemplo, no outro dia eu vi uma palestra de um cientista, que ele falou que muitas das vezes a nossa mente, ela cria uma realidade fora, a consciência cria uma realidade fora do corpo. Bem, isso ele falou cientificamente. Mas quem tem experiências fora do corpo sabe que não é isso. Sabe que existem lugares. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, fui numa cidade espiritual, tá? Ou astral, vamos dizer, que ela é denominada, inclusive tem livro e tem filme chamado Nosso Lar. Ela é denominada e rotulada como Nosso Lar, tá? Tem o filme, tem o livro. Sendo que eu sou nascido e criado no Evangelho, desde os meus 7 anos, muitos conhecem minha história. Quem me acompanha então sabe, ao longo de anos, mais de 30 anos, pregando, fazendo vários trabalhos de ministérios, fundando ministério, isso e aquilo, consagrando pastores. Hoje tem vários pastores amigos meus aí, que desenvolvem os seus ministérios, o seu trabalho, que eu consagrei. Tá me entendendo? Batizando, abençoando. Vários trabalhos, tá? E de repente, quando eu oro a Deus e queria entender o que aconteceu com a minha filha, eu vou nessa cidade, Nosso Lar, sem nunca ter lido o livro, sem nunca ter visto o filme. Nunca, nem sabia que existia isso. E de repente, conversando com um amigo meu, ele se arrepiava o tempo todo e falava: Douglas, tu foi no Nosso Lar. Rapaz, deve ter algum contato teu com o pessoal de lá, com os seres de lá, do Nosso Lar. Que é isso, irmão? Lê esse livro aqui. Aí me deu o livro. Quando eu comecei a ler o livro fala de coisas que tanto eu como a minha esposa, ela teve experiência também, fomos em lugares que está escrito no livro. Nunca tínhamos lido o livro. O livro, ele foi lançado numa época que a gente não era nem nascido. E agora? Tem pessoas já dizendo que viemos de lá para cá cumprir essa missão. Tem vários, eu ouço isso de várias pessoas que se aprofundam, estudam sobre o assunto e falam: vocês vieram do Nosso Lar. Porque o contato de vocês é muito grande com eles lá. E nós viemos de lá e tal, né? E eu me assemelhei muito com uma situação ali, né? Que é onde fala que os espíritos visitam o Nosso Lar, que são muito espiritualizados e que têm uma intimidade com Deus, né? Então, eles visitam determinadas cidades espirituais para aprender e trazer informações para os irmãos terrenos, né? Então, tem um momento que André Luiz, no livro, ele fala sobre o fantasma. Esses espíritos, para o André Luiz, era um fantasma, né? Ele viu, muito iluminado e tal, isso e aquilo, e aí ele relata. Então, eu me vi como se fosse um fantasma visitando o Nosso Lar. E ali um ser fala para André Luiz e fala: esses daí são seres muito espiritualizados que estão na Terra e que vêm nos visitar. Aqui vêm aprender, conhecer, né, para que possam levar para a Terra os irmãos lá, né, sobre o mundo espiritual. E de lá para cá, eu comecei a ter muito mais experiências, né, e mesmo extrafísica, que me veio a levar isso. E aí, o que acontece? O Nosso Lar é um livro e um filme, que não tem nada a ver com o lado evangélico. Mas tudo que eu li lá foi o que eu vi com a minha esposa. Escola, nós vimos hospital, museu, tá? Um pavilhão onde se encontra os missionários e os mensageiros espirituais que vêm à Terra trabalhar em vários países para ajudar a manter o projeto, o planeta Terra, tá? E existem mundos superiores. Eu já falei que fui levado a esses mundos pela minha filha que partiu. Ela me levou em 3 mundos superiores. 2, eu vi várias famílias felizes, seres felizes, tá? Senti uma paz e um amor incomum, que nunca senti aqui, tá? E o 3º, eu vi que ele estava sendo construído. Era uma nova morada que estava sendo construída. Ela me levou e me mostrou. Isso em 2016, já estamos em 2018, indo para 2019. Tá? Isso a ciência ainda está investigando, mas já existem cientistas e até médicos,
tá? E entre outros, tá? Na área da ciência, que estão tendo essas experiências aos poucos, estão despertando, estão investindo. Mas entenda que toda a informação vem de lá para cá e gradativamente, tá? Que nós temos muito ainda que aprender. Amados, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, tá? Um forte abraço. Enquanto eu estou por aqui pelo planeta, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Meu WhatsApp, né? Página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina no Facebook, tá? Página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Vida é para Viver e página Morte Física. É só para mostrar que a morte só é um vocabulário, tá? É fantasia, não existe morte, tá bom? Vamos lá. Canal no YouTube, Douglas Cavalcante e Projeto Vitória Cristina. Muito obrigado aí, gratidão, tá? Numa próxima oportunidade eu falo sobre os comentários, tem muito, aos pouquinhos a gente vai falando. Enquanto a gente está por aqui, não termina a nossa missão de partir, vamos fazendo a nossa parte. Mas evolui, pessoal, procura melhorar-se dia por dia, se aperfeiçoar, tá bom? Procure fazer o bem, amar, ajudar, tá? Leia muitos evangelhos, veja o exemplo de Jesus, veja os exemplos que Cristo deu. Tá bom? Ele veio nos trazer esses exemplos todos. Um forte abraço. Shalom, Adonai.